Cristo irei.
Muito boa tarde, sintam-se todos bem-vindos a mais este momento de culto, nosso culto de forma online, que estaremos conduzindo agora, momento em que chegamos diante de Deus com as nossas orações, o nosso louvor, mas de forma muito especial, queremos que Ele nos sirva ricamente com a sua palavra, que será aqui lida, ponderada, refletida. Nós iniciamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos lábios a ti nós chegamos, as nossas veredas cobriste de amor, mil graças rendemos, jamais te deixamos, ó fonte da vida, socorro na dor, ó tu Pai eterno do trono celeste, prospera os caminhos do povo de Deus, dá forças divinas a quem elegeste, e glória e vitória na luta dos teus. Confiamos em ti, pois em negras tormentas, em ventos agrestes socorres os teus, nos grandes perigos só tu nos alentas, Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus. Ao chegarmos diante de Deus neste momento de culto, queremos confessar os nossos pecados. Diz o apóstolo João que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, na verdade estamos fazendo de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Digo estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos próprios, mas também os do mundo inteiro. E é nessa certeza que nós podemos chegar diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessar os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos conceda o perdão. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos, por natureza, pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos quanto pelo que deixamos de fazer. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós. E por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados, e pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
pois ao teu sangue recorri, Cordeiro Santo, venho a ti. Esperarei a tua bênção receber, Cordeiro Santo, venho a ti. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem no seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede-o, ó Senhor, a todos nós. Amém. Oh, meu Jesus, se a ti eu não tivesse, e se o teu sangue por mim não vertesse, jamais sossego, paz e doce calma teria eu na alma. Ao pé da cruz me sinto confortado, liberto estou de culpa e pecado, em dor e pranto já não me angustio, em ti confio. Em prece humilde venho ter contigo, buscando amparo no teu terno abrigo. É compassivo, meio e tão paciente, sê-nos clemente. De coração, Jesus, te agradecemos por toda a graça que de ti obtemos. Vem conduzir-nos, Salvador bondoso, ao teu repouso. O salmo que serve como entrada para este culto é o salmo de número 119, dos versículos 9 até 16. Salmo 119, 9 a 16, diz assim: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos.
Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me alegro com o caminho dos teus mandamentos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Nós vamos orar. Todo-Poderoso Deus, pela tua enorme bondade e misericórdia, olha para o teu povo, a fim de sermos sempre governados e preservados em corpo e alma, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Dá-nos a tua palavra para podermos falar aos que estão afastados da verdade, fazer a ti voltar. Palavra pura, libertadora, que aos homens traz salvação, levando amparo aos que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Dá-nos o teu pensamento para sabermos amar ao nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar. O abandonado, necessitado, ao teu caminho levar e lhe falar que teu filho enviaste ao mundo inteiro salvar. Ao mundo inteiro salvar. Ao mundo inteiro salvar. Palavra de Deus do Antigo Testamento, conforme registrado no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, dos versículos 31 até 34. Jeremias 31 até 34. Assim diz o Senhor, conforme está registrado pelo seu servo, o profeta Jeremias. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprirei as minhas leis, também no coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Até aqui, a leitura do Antigo Testamento.
Queremos ouvir também a leitura da Epístola, Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 1 até 10. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 1 até 10. Esta é a palavra do Senhor. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: "Você é meu filho, hoje eu gerei você." E em outro lugar também diz: "Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui, a leitura da epístola. Nós vamos entoar o próximo hino. Bom Jesus, tu padeceste pelo mundo pecador, tua vida ofereceste lá na cruz sob grande dor. Foste ali sacrificado, nos lavando do pecado. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Quanta injúria suportaste para todos nós salvar, as cadeias que quebraste de Satã me vem livrar. Teus tormentos e amarguras me libertam de torturas. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Da coroa que espinhosa tua fronte fez sangrar, alegria venturosa, vida eterna hei de alcançar. Dos flagelos que sofreste, manam cura e paz celeste. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador.
As feridas tão cruentas são vertentes que nos dão água viva com que alentas o sedento coração. Teu amor divino eterno nos conduz ao lar paterno. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Leitura do Santo Evangelho é a leitura registrada no Evangelho conforme Marcos, capítulo 10, dos versículos 32 até 45. Marcos 10, 32 até 45. Assim diz o Senhor, conforme registrado pelo seu servo, o evangelista Marcos. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com eles, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permite-nos que, na sua glória, nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo, e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Nós queremos agora confessar a nossa fé cristã conforme as palavras do credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação ao nosso momento de reflexão sobre a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, nós vamos ouvir e podemos entoar o hino Em Jesus Amigo Temos.
Palavra de Deus do versículo 7 do 5º capítulo da carta aos Hebreus. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido. Senhor Jesus, ouve a nossa oração quando te pedimos que envies rica medida do teu Santo Espírito aos nossos corações, para que a palavra que agora meditaremos crie raízes profundas no nosso coração e produza frutos para a vida eterna. Amém. Os que estão me ouvindo e que são pais de crianças em idade escolar, mais ou menos ou mais, ou que tiveram seus filhos, já passaram pela infância e adolescência, hoje talvez estão na idade adulta, conhecem a experiência e sabem que se o filho chegar para vocês e pedir alguma coisa do tipo assim, pai, mãe, eu quero pedir uma coisa, mas me promete que vai dizer que sim. Isso é o primeiro sinal que eles estão dando, que é melhor não dizer sim, sem saber muito bem do que se trata o que eles vão pedir. Bom, os apóstolos, os discípulos de Jesus, muitas vezes agiam como filhos adolescentes. A gente está acostumado a ver isso. E no episódio que nos é relatado hoje não é muito diferente. Os discípulos Tiago e João, eles chegam diante de Jesus e pedem, meio que em particular, assim, mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Talvez querendo dizer que Jesus era para dizer que sim, antes de saber do que se tratava. Jesus, de qualquer maneira, pergunta: o que vocês querem que eu lhes faça? Permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. A essa altura da jornada para Jerusalém, os discípulos ainda não tinham entendido o que significava Jesus entrar na sua glória. E não era falta de que Jesus tivesse lhes exposto isso claramente. Já naquele episódio em Cesareia de Filipe, quando pela primeira vez a messianidade de Jesus é exposta claramente, ele faz isso. Aquele episódio que vocês devem lembrar, no qual Jesus pergunta aos seus discípulos, quem o povo por aí diz que eu sou? Qual é a opinião pública? E eles dizem, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, Jeremias, alguns dos profetas. E vocês? Pergunta Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, em nome dos 12, dá um passo à frente e diz claramente: você é o Cristo. Ou como o evangelista Mateus ainda complementa, fala de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Das vezes anteriores em que a messianidade de Jesus é tratada, Jesus raramente permite que isso seja dito claramente. Essa vai ser a primeira vez, mas ao Jesus aceitar essa confissão dos seus discípulos na voz de Pedro, para quem Jesus inclusive diz, não foi carne e sangue que revelou isso para ti, mas o meu Pai que está nos céus, o que está de acordo com o que Paulo depois vai dizer, que ninguém chama Jesus de Senhor se isso não vier do Espírito Santo. Mas Jesus não deixa só por isso. Jesus explica para eles o que significa ser o Cristo. Ele vai para Jerusalém. Lá os líderes do povo, os escribas, os mestres da lei, vão rejeitar Jesus. Ele será entregue aos gentios. Sofrerá muitas coisas. Vai morrer. E no terceiro dia vai ressuscitar. Na primeira vez que Jesus expõe isso claramente, Pedro meio que dá um passo à frente e chama Jesus para um lado e começa a repreendê-lo. Mestre, de forma alguma isso vai acontecer contigo. O que acontece é que o povo judeu, a essa altura, esperava um Messias, um Cristo muito diferente desse que Jesus disse que ele era. Eles esperavam, na verdade, um Cristo, um Messias político, um líder do povo para ser rei, que viesse com o poder da mão direita de Deus,
destruir todos os inimigos do povo de Deus, do povo judeu, que a essa altura do campeonato eram os romanos. Então, o que eles esperavam era um líder político que derrotaria os romanos com a ajuda do poder de Deus e devolveria Israel à glória e ao poder dos tempos do rei Davi. Eles esperavam um novo Davi, um Davi maior, mais importante, mas, de qualquer forma, um Davi político. Eles não imaginavam que o filho de Davi seria o servo sofredor de Isaías 53. Bom, depois que Jesus repreende Pedro nesse episódio e olha para os 12 como que dizendo, assim como eu sei que a confissão de que eu sou Cristo vem de vocês todos, eu também sei que essa expectativa incorreta sobre o Cristo vem de vocês todos. Vocês não estão pensando como Deus pensa, mas como um ser humano pensa, esperando esse Cristo político. Bom, depois dessa repreensão, os discípulos não teriam coragem para voltar a dizer abertamente que eles esperavam esse rei político vitorioso. Mas parece que a ideia não foi embora, pelo que nós podemos ver hoje no texto de Marcos 10. Isso que Jesus acabava de dizer mais uma vez, outra vez ele prediz tudo o que vai acontecer. Eis que subimos para Jerusalém, diz Jesus claramente, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios, vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas 3 dias depois, ressuscitará. Eu não sei exatamente, e talvez só o dia que a gente puder encontrar com eles no céu e perguntar para eles, o que os discípulos estavam entendendo do que Jesus dizia. Mas o que parece óbvio é que eles não entendiam que o que Jesus dizia aqui era literal. Que ele realmente morreria em Jerusalém. E a essa altura, talvez, eles finalmente conseguiram prestar prestar atenção na parte final, quando Jesus fala da ressurreição. E talvez, como eles estavam acostumados a ouvir parábolas de Jesus, eu não sei se foi exatamente assim, mas eu consigo imaginar que tenha sido, que eles começaram a entender o que Jesus estava dizendo sobre o que aconteceria em Jerusalém, como não sendo talvez exatamente literal. Talvez o que eles enfrentariam em Jerusalém fosse tão difícil quanto a morte. Talvez era o que eles estavam entendendo. Mas Jesus fala de uma ressurreição no final. Talvez isso significasse que no final ele seria vitorioso. E no final, o que interessava é que, como ele era o Cristo que eles estavam esperando, um Cristo que vem agir com a mão direita de Deus e que vai derrotar os seus inimigos, o que importa é que no fim de tudo, ele é vitorioso. E então eles começam a agir como aqueles aliados de um candidato às vésperas da eleição que tem tudo para ganhar. Todas as pesquisas demonstram que ele sairá vitorioso dessa eleição. Então, mesmo antes de tudo acontecer, já começam os conchavos e os trâmites por detrás das cortinas sobre quem vai ser o quê quando o candidato ocupar o cargo para o qual ele será eleito. Ou seja, Jesus será rei. Disso eles estavam convencidos. Então, quem será o que neste rei? Quem ocupará os altos cargos neste reino? E é meio de se pressupor, eles pensaram, que o grupo dos 12 que Jesus escolheu vão ser os mais altos cargos dentro do governo. Mas mesmo entre os 12, haveriam os mais importantes. E dentro do grupo de 12, de fato, tinha 3. Era um grupo dentro dos 12 que sempre que Jesus chamava um grupo menor para fazer alguma coisa, eram sempre os mesmos 3. Era para lá, para cá, era sempre eles. Tudo acontecia com eles. Pedro, Tiago e João. Esses eram o grupo dentro do grupo. E Pedro já tinha
ouvido alguma coisa lá no episódio de Cesareia de Filipe, quando Jesus diz um negócio de tu és Pedro, sobre a tua pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eles certamente não conseguiam entender ainda a essa altura o que tudo isso significaria. Mas uma coisa parece que estava clara: ele vai ser a pedra. Isso é grande. Então, o maior cargo no reino de Jesus já estava com Pedro. Era meio de se supor, talvez eles pensaram. Mas e os outros dois do grupo pequeno dos 3 lá? Tiago, os irmãos Tiago e João. A essa altura, eles chamam Jesus meio para um lado, assim, e querem garantir o deles também. Bom, se Pedro já tem a dele garantida, então quem sabe, Senhor, quando tu vieres na tua glória, né, quando fores vitorioso, um à tua direita e outro à tua esquerda, pode ser? Jesus olha para eles e responde, vocês não sabem o que estão pedindo. A essa altura do campeonato, eles ainda não tinham entendido no que consistia a glória de Cristo. Eles achavam que estavam pedindo altos cargos em um reino, em um governo. Mas, de fato, em Jerusalém, Cristo seria entronado e coroado, mas ele não sentaria no seu trono. Ele seria pregado nele. Ele não seria colocada na sua cabeça uma coroa de ouro, e sim uma coroa de espinhos. O seu trono não é uma cadeira, é uma cruz. E Jesus continua dizendo, quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, é para aqueles a quem está preparado. De fato, dois homens ocupariam estes lugares. Quando Jesus fosse entronado na cruz, um estaria crucificado à sua direita e outro à sua esquerda. Aqueles a quem estava reservado estes lugares não eram seus apóstolos, eram 2 ladrões, 2 criminosos. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Se vocês soubessem, provavelmente, vocês não me pediriam o que vocês estão me pedindo. Ele até vai adiante e pergunta, vocês por acaso podem beber do cálice que eu vou beber? E eles imediatamente dizem, podemos! Qualquer coisa para ocupar altos cargos nesse governo. Vocês podem receber o batismo com que eu sou batizado? Podemos! Tudo que for necessário. Mas Jesus estava se referindo ao cálice da sua morte, ao cálice a que ele se referia no jardim do Getsêmani, quando ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, que não seja como eu quero, e sim como tu queres. O cálice que ele beberia era o cálice de ser perseguido, preso, condenado à morte. Quanto ao batismo que Jesus estava para receber, ele se referia a um batismo de sangue. O sangue que ele derramaria pendurado numa cruz. De fato, diz Jesus, ele que sabia de todas as coisas, diz, de fato, vocês vão beber do cálice que eu bebo. Assim como Jesus foi perseguido, preso, condenado à morte, todos os seus apóstolos seriam perseguidos pela pregação do evangelho. Então, de fato, eles beberiam do cálice que Jesus vai beber. Eles também receberiam o batismo com que Jesus é batizado. Todos eles, com exceção de João, um dos 2 que está aqui pedindo isso, seriam condenados à morte por não abrir mão de pregar Jesus como o Cristo.
E mesmo que João não tenha morrido, morte de martírio, condenado à morte por causa do evangelho, nem por isso seu batismo de sangue foi menor. Talvez tenha até sido maior. Até mesmo na extrema velhice, ele continuou sofrendo por causa do evangelho. Quando já estava em idade avançada, ele foi exilado à ilha de Patmos por causa do evangelho. Lá ele receberia as revelações que constam no livro de Apocalipse que nós conhecemos. De fato, estas coisas aconteceriam. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. 2 criminosos. Agora, o primeiro ponto de Jesus continua sendo verdade. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E talvez, muitas vezes, nós também, nas nossas orações, se Deus quisesse falar conosco em voz alta, Ele talvez quantas vezes não nos diria: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês pensam que estão pedindo uma coisa boa. Vocês pensam que estão pedindo uma coisa que vai ser boa para vocês. Mas nem sempre o que nós achamos que é bom para nós realmente é. Graças a Deus, Deus não responde sempre às nossas orações com o que nós pedimos, mas com o que nós precisamos. E se vocês viram o banner de anúncio do nosso culto de hoje, vocês devem ter percebido uma lâmpada como a imagem do banner de hoje. E essa lâmpada é conhecida no nosso meio, muito usada junto com versículos como lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Mas a lâmpada que eu usei nesse banner para hoje não era uma lâmpada hebraica, uma lâmpada do tipo que o povo hebreu e o povo judeu usavam no tempo deles. Essa que eu usei é uma lâmpada árabe. E eu fiz de propósito. Eu quis a árabe, porque uma lâmpada árabe remete a histórias árabes do tipo daquelas que são registradas no livro As Mil e Uma Noites, Aladim, a Lâmpada Maravilhosa, histórias com o gênio da lâmpada. Quando alguém que possui uma lâmpada esfrega ela, vê sair dela um gênio que concede geralmente 3 pedidos. E o ponto dessas histórias árabes sobre o gênio da lâmpada é que, geralmente, nessas histórias, aquilo que o gênio concede, que é o desejo mais profundo do coração de quem o pede, acaba sendo a perdição de quem o pediu. Aquilo que era o desejo mais profundo do seu coração acaba sendo o seu fim. Essas histórias árabes, elas têm uma lição de moral, evidentemente. Cuidado com o que você deseja. Você pensa que está pedindo uma coisa boa, mas você pode estar desejando uma coisa que realmente fará muito mal a você. Você nem percebeu. O ponto todo é: Deus não é o gênio da lâmpada. Não só porque ele nunca restringe os nossos pedidos a 3, como o gênio da lâmpada, mas ele não nos responde com o que quer que nós peçamos, sem se preocupar se aquilo que nós estamos pedindo vai nos fazer mal ou não. Lembram que uma vez Jesus falou que os pais humanos, dentre os pais humanos aqui nesse mundo, quem é o pai que, se o filho lhe pedir um pedaço de pão, ele vai dar um escorpião para o seu filho? E quem é o pai que, se o filho lhe pedir um peixe, ele vai dar uma cobra para o filho? Pois então, baseado justamente nesse exemplo tão verdadeiro, se pais humanos são assim com seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial jamais nos daria cobras e escorpiões, mesmo que nós os tivéssemos pedido. Por mais que nós peçamos cobras e escorpiões, ainda assim, Ele sempre vai nos dar pão e peixe.
Deus não nos dá as coisas somente porque nós as pedimos, mas Ele nos dá porque nós precisamos. E com tudo isso, eu não estou querendo inibir a vontade de orar de vocês. Muito pelo contrário. Eu estou querendo encorajar vocês a orar ainda mais. A orar sem medo. Não existe oração que seja boba demais para Deus ouvir. E não há pedido que nos faça mal que Deus atenda da forma que nós o pedimos. Peçamos. O próprio Jesus diz: batam e a porta vai se abrir. Peçam e vocês vão receber. Mas Ele vai nos dar sempre o melhor para nós. Quando nós oramos, Deus pode nos responder de 3 maneiras. Primeira, Ele pode nos dizer: sim, aqui está. E de vez em quando se diz, e talvez até seja verdade, que nós não recebemos muitas coisas de Deus, porque na verdade nós também não as pedimos. Peçam e vocês receberão. Batam e a porta vai se abrir. Se nós ousarmos pedir as coisas a Deus em oração, talvez nós fiquemos surpreendidos quando Ele decidir nos dar o que nós estivermos pedindo. Ou Deus também pode nos responder com um espera. Ainda não. Não é que Ele não quer nos dar, mas Ele vai nos dar as coisas no tempo certo. Por isso, não parem de pedir, só porque vocês ainda não receberam. Porque vocês nunca sabem quando Deus vai atender. Ele vai atender no melhor momento. Em outro momento também, o próprio Jesus conta a seguinte parábola de que tinha uma mulher que todas as manhãs aparecia na porta da casa de um juiz iníquo, pedindo que ele julgasse a sua causa, e que no fim das contas, o juiz ele acabou julgando a favor da mulher viúva, não é porque ele era bom ou porque ele era justo, mas simplesmente porque ele se cansou de que religiosamente toda manhã aquela mulher estava lá na frente dele. Então Jesus conclui: se um juiz mau é capaz de dar uma coisa boa à viúva pobre, só para não ter ela enchendo o saco todas as manhãs, imagina então o Pai de vocês que quer todas as coisas boas para vocês. Continuem pedindo e eventualmente Deus vai atender. E a terceira resposta que Deus pode nos dar é não. Talvez até acompanhado, como foi no caso dos apóstolos, dos discípulos Tiago e João, com vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês pensam que estão pedindo uma coisa boa para vocês, mas não estão. Vocês pensam que estão pedindo pão e peixe, mas vocês estão pedindo escorpiões e cobras. Vocês pensam que estão pedindo cadeiras num governo, quando na verdade estão pedindo lugares numa cruz. E nesses casos, Deus não vai nos dar o que nós estamos pedindo, mas Ele também não vai deixar de atender a nossa oração. Ele vai nos dar o que nós precisamos. E é claro, nós também não podemos esquecer que também existe o fato de que nem tudo gira em torno do nosso umbigo. Talvez nós estejamos pedindo uma coisa que, de fato, não é nada de mal para nós, mas talvez Deus não nos dê por causa do bem de outra pessoa. Talvez Deus diga, talvez eu até pudesse dar isto a vocês, mas por causa de outras pessoas, porque eu amo todos os meus filhos, eu não vou dar o que você está me pedindo agora, mas eu vou dar o que é bom também para outros. Foi o que aconteceu com o próprio Jesus, quando nós ouvimos que nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, aqui é o jardim do Getsêmani, Jesus pedindo ao Pai, Pai, se possível, passa de mim este cálice, com orações e súplicas a quem podia ouvi-lo, a quem podia livrar da morte. Jesus foi ouvido, diz o autor aos Hebreus, e nós então poderíamos perguntar, como assim Jesus foi ouvido?
O cálice que Jesus pediu que fosse passado dele não foi passado. Ah, mas aí é que está. Deus não deu a Jesus o que ele estava pedindo, mas o que era melhor. Embora não fosse o que era melhor para Jesus, era o que era melhor para nós. Não era possível que esse cálice passasse de Jesus sem que ele o bebesse, para que o resultado fosse a nossa salvação, o pagamento dos nossos pecados. E é porque, uma vez, Jesus bebeu o cálice da ira de Deus e passou pelo batismo de sangue, de morte, é por causa disso que agora nós recebemos o batismo de água com a palavra, batismo de vida. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e somos tornados filhos de Deus. E agora também ele nos oferece o cálice não da ira de Deus, mas o cálice do seu sangue no vinho, também assim como nós recebemos o seu corpo no pão da Santa Ceia, para perdão, vida e salvação. E era isso que Jesus queria. No fim das contas, Jesus foi ouvido, sim, porque uma coisa que ele não queria era que isso passasse sem que a nossa salvação fosse conquistada. Contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres de Jesus. O próprio Jesus que ensinou no Pai Nosso a orar, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu, ele está fazendo esse pedido, e ele é ouvido. E ele vai até o fim. Por nós. Era o melhor para nós. Assim como, eventualmente, os próprios apóstolos de Jesus beberiam o cálice da perseguição e seriam batizados com o batismo de morte pelo Evangelho. Outro momento em que Deus não deu isso porque era o melhor para os seus apóstolos, mas era o melhor para nós. Por causa da obra dos seus apóstolos que espalharam o Evangelho, que chegou até nós hoje, essa palavra nos alcançou e hoje nós recebemos o batismo de vida e bebemos o cálice do perdão, da vida e da salvação. E o Deus que não negou entregar até mesmo o seu Filho por nós numa cruz, não nos daria com ele também todas as outras coisas boas? Por isso, batam, continuem batendo, e a porta vai se abrir. Peçam, e vocês vão receber. Quem o promete é o próprio Cristo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os corações e as mentes de vocês para a vida eterna. Amém.
Neste momento, nós vamos nos dirigir a Deus em oração, através da oração geral da igreja. Vamos incluir hoje, de uma forma especial, na nossa oração, a Maria Eli, que está fazendo a sua quarentena, né? Testou positivo por Covid. Então, que Deus conceda uma recuperação tranquila para Maria Eli. Queremos também incluir na nossa oração de hoje o Ronildo e a Silvia, que estão em viagem. Que o bondoso Deus conceda a eles uma volta tranquila, assim como também foi a sua ida, e logo eles possam estar em segurança de novo em nosso meio. Algum outro pedido, ainda eventualmente, que vocês gostariam que fosse incluído na oração de hoje? Se não havendo, nós vamos orar. Senhor Deus, Pai de toda graça, que nunca deixas de ouvir as nossas orações e tampouco nos dás como atendimento das nossas orações qualquer coisa que possa ser para o nosso mal, mas sempre coisas que sejam para o nosso bem. Tu não tens prazer na morte do pecador, mas desejas que ele volte do seu mau caminho e viva. Pela tua infinita bondade, enviaste o teu Filho unigênito à morte em sacrifício por nossos pecados. Por amor a ele, não te lembres da nossa ingratidão e indiferença. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e perdoa todos os nossos pecados e remove de nossa vida todas as consequências do pecado. O teu amado Filho sofreu pelas nossas transgressões e foi castigado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso te pedimos, dá-nos a paz que o mundo não pode nos dar, e a tranquilidade neste mundo tão assolado pelas desavenças. E pelas suas feridas nós fomos curados. Portanto, nós pedimos, dá-nos a cura segundo a tua vontade. Entregamos às tuas mãos a nossa irmã Maria Eli, que testou positivo para a Covid, todas as demais pessoas que sofrem com essa doença e com outras, de acordo com a tua vontade, concede-lhes a cura. Esteja também ao lado de todos os que viajam, esteja abençoando o caminho de cada um na sua ida e na sua volta. Abençoe a sua saída e a sua entrada. Os conduz ida e volta em tranquilidade e segurança. Faze-nos meditar, Senhor, todos os dias sobre a morte e paixão de Jesus, com verdadeiro arrependimento e sincera fé, para que a sua morte seja a nossa vida e a sua justiça seja a nossa salvação. E o seu conflito seja a nossa vitória e eterna paz. Aperfeiçoa-nos com o teu Espírito Santo, para que, amando-te de todo o coração, andemos fielmente nos caminhos da tua lei. Ensina-nos o amor,
para que suportemos a nossa cruz, seguindo o exemplo de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Auxilia-nos a amar os nossos inimigos e perdoar de coração os que nos ofenderam. Permite que, a exemplo de nosso Salvador, sejamos pacientes na tribulação, para que, tendo sofrido com ele, possamos também ser glorificados com ele. Por amor a Jesus, ouve-nos quando clamamos a Ti em nossas amarguras e tristezas e alivia-nos nas nossas muitas necessidades. Concede a Tua bênção sobre o ministério que anuncia a reconciliação pela fé em Cristo Jesus. Que a pregação da cruz se transforme em mensagem da paz e do poder de Deus para toda a terra, para que as nações que andam em trevas sejam libertadas de seus pecados e glorifiquem o Teu gracioso nome com todos os Teus santos. Encoraja os pastores para que pregam a Tua palavra, para que sempre anunciem o Cristo crucificado, chamando os pecadores ao arrependimento e os cristãos à alegria da salvação. Seja a morte de Teu Filho nosso conforto na nossa última hora. Concede-nos partir em paz deste mundo, a fim de ressurgirmos com Ele para a vida eterna. E todas as demais coisas que temos a Te pedir, e que Tu, melhor do que nós, sabes de que precisamos delas, nós pedimos, orando como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Amém. Que o bondoso Deus, que esteve cuidando de cada um de vocês até esse momento, também agora continue com vocês, conforme vocês voltam para as suas rotinas, para o seu dia a dia, até que Ele volte a nos reunir como seus filhos para o culto divino. Amém. Concluímos o nosso momento de culto cantando o último hino, Deus os guarde pelo seu poder. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor,
Pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde sempre em seu amor. Pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz.